Olá galera, rapaziadas e moças do colégio, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando e a gente vai conversar um pouquinho sobre geografia física, principalmente as propriedades físicas, o modelo dinâmico. Então essa vai ser a nossa conversa de hoje. Então vamos lá, né? As propriedades físicas, elas se dividem em 4 camadas, tudo bem? De acordo com essas propriedades, a estrutura interna é dividida em 4 camadas: a litosfera, a astenosfera, a mesosfera e a endosfera. Como aqui está mencionando, litosfera, astenosfera, a mesosfera e a endosfera. As propriedades físicas referem-se à forma como cada área responde à aplicação de uma dada força, ou seja, se é mais frágil ou mais resistente, ou se o seu comportamento equivale ao de um líquido ou ao de um sólido, tudo bem? Então vamos lá para a primeira camada e algumas características básicas dessa primeira camada, que é a litosfera. É a camada mais extensa da Terra, a camada mais externa, que compõe a camada mais externa da Terra. O seu comportamento é muito rígido, ela é formada pela crosta e pela porção superior do manto, alcançando em média cerca de, como aqui está, 100 km de profundidade, e representa o suporte para as vidas humana, vegetal e animal. E por que tem esse nome de litosfera? Vem do grego, e já que é a camada mais externa e tem um comportamento rígido, consequentemente vem do grego litos, que significa pedra. Então, recapitulando, litosfera, que significa pedra, principalmente, é a camada mais externa da Terra. O comportamento é rígido, formada pela crosta e pela porção superior do manto, alcançando aí, em média, cerca de 100 km de profundidade, e representa o suporte para a vida humana, vegetal e animal existir. Tudo bem? Então vamos para o próximo ponto. Aqui é a litosfera, uma imagem da litosfera, a parte mais externa das 4 existentes. Tudo bem? Vamos para a próxima. A astenosfera. Vamos lá. Situada logo abaixo da litosfera, a camada subsequente, a temperatura ela é muito elevada, então ela tem um menor caráter rígido, está situada logo abaixo da litosfera, como mencionei. A sua temperatura é muito elevada e possui um menor caráter rígido, o que faz com que apresente um comportamento mais plástico, ou seja, tem a temperatura muito elevada, logo a rigidez é bem menor e tem uma característica de ser algo que tem um comportamento plástico. A movimentação desse material dúctil interfere na dinâmica da crosta terrestre, tudo bem? E por que tem esse nome, esse conceito de astenosfera? Vem do grego, astene, que significa fraqueza, ou seja, não é tão rígido devido ao seu caráter de temperatura ser muito elevado, fazendo com que haja uma certa fraqueza dessa camada. Tudo bem? Então aqui está uma imagem da astenosfera, é a camada logo abaixo, aqui da primeira que vimos, da litosfera. Aqui está a astenosfera. Tudo bem? Vamos para a próxima camada. A mesosfera, ela está logo abaixo da astenosfera, e é uma área caracterizada por enorme rigidez dos seus componentes. Tudo bem? Aqui está uma imagem da mesosfera, Aqui em primeiro plano aqui nós temos a litosfera, aqui nós temos a astenosfera e aqui fica a mesosfera, ou seja, meio, ela está entre as 2 primeiras camadas e a última camada aqui que veremos daqui a pouco, ou seja, meio das esferas. Tudo bem? Vamos para a próxima.
né, que é a endosfera. Endo significa dentro, né, interior, né, corresponde à camada a mais interna das camadas, tudo bem? Logo, pode ser dividida em um núcleo externo, que pode ser mencionado, né, que é a endosfera externa, e o núcleo interno, que pode ser chamado também de endosfera interna, tudo bem? Aqui, dado importante para a gente, são as correntes elétricas do núcleo externo, que são as responsáveis pela geração do campo magnético da Terra, né? O núcleo externo ele é constituído de materiais líquidos e o núcleo interno constituído de materiais mais sólidos e mais rígidos. Tudo bem? Aqui nós temos as camadas, mas vamos prestar atenção aqui. Essa parte mais alaranjada aqui, né, mais escura, nós temos a endosfera, que vai se dividir em duas subcamadas. No caso, o núcleo externo, que pode se chamar de endosfera externa, e o núcleo interno, que pode se chamar também de endosfera interna. Tudo bem? Vamos para o próximo ponto. Os métodos de investigação da estrutura interna da Terra. Nós temos os métodos diretos e nós temos os métodos indiretos. Primeiro, vamos para os métodos diretos, que é através desse método que é realizado o estudo das rochas, das sondagens das minas e ainda dos materiais expelidos, né? E notem, observem, é a partir desse método, né, que a observação direta vai acontecer, ou seja, você observa as rochas e os fenômenos geológicos que estão aí para a gente, ou seja, né, erupções vulcânicas, tsunamis, maremotos, terremotos, enfim, tudo bem? Vamos para os métodos indiretos, né? Aqui, o uso de registros fornecidos por meteoritos e por sismógrafos, que detectam as ondas que se irradiam a partir dos terremotos, dos tremores de terra de abalos sísmicos. Só para reiterar, né, eu havia mencionado que no método direto pode haver também uma forma de obter as informações pelos tremores de terras. Vamos corrigir, pelo método indireto é que você consegue, a partir dos tremores, obter algum tipo de informação pelos sismógrafos, tudo bem? Que são esses aparelhos aqui, os sismógrafos, beleza? Tranquilo? Que são importantes para a gente conseguir detectar, né, as ondas sísmicas que estão no interior da Terra, tudo bem? Os conhecimentos adquiridos sobre a estrutura interna do planeta, a sua composição, a temperatura e densidade ao longo da história se deram predominantemente por métodos indiretos, principalmente. O método mais utilizado pelos cientistas é a observação do comportamento das ondas sísmicas, como eu mencionei para vocês, quando elas são propagadas através dos terremotos, né, dos tremores abaixo da superfície. Com base em estudos utilizando esses métodos, principalmente, o que se sabe é que o interior do planeta Terra possui um raio aproximado de aproximadamente, né, 6.400 quilômetros, separados por zonas, né, que a gente chama de descontinuidades, que é o nosso ponto agora que falaremos sobre ele, tá bom? As descontinuidades mais conhecidas que tem aí na literatura que é apresentada para a gente. Tudo bem? Vamos lá? Cada camada é composta de minerais distintos e com densidades também distintas, variadas, diferentes, né? Com relação à temperatura, à densidade e à pressão, essas densidades aumentam da superfície em direção ao exterior. As descontinuidades correspondem às regiões em que ocorrem mudanças rápidas na velocidade de propagação das ondas sísmicas, que se deslocam pelo interior da Terra. E nós temos algumas mais conhecidas, que vamos expô-las, né? Nós temos
a descontinuidade Morovic, né, que pode ser chamada também de morro, né, separa a crosta do manto. Nós temos a de Gutenberg, que é situada a uma profundidade de aproximadamente 2.900 quilômetros, separando o núcleo do manto. E nós temos de Lema, né, que ela é encontrada a 5.100 quilômetros de profundidade. Tudo bem, pessoal? Foi um prazer estar com vocês, né? Tenham uma boa noite e até mais. Valeu!